Bora falar de futebol? Bora falar sobre o primeiro turno do Palmeiras. Foi positivo? Foi negativo? Há o que corrigir? Há o que manter? Claro que eu vou entrar em todos esses pontos num resumo. Tem muito mais coisa para falar, evidentemente, mas eu sei que a galera vai trazer pontos que eu talvez não aborde aqui nos comentários. Maravilha? Eu espero depois do vídeo esses comentários aqui. E se você não me conhece, antes de mergulhar em todos os temas, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais sobre o clube. Essa é uma delas. Inscreva-se no canal, muito importante, estamos disparando, eu quero chegar nos 100 mil logo, ativa o sininho, diariamente tem vídeo aqui às 7 da manhã. E claro, além disso, também clica no like, no joinha e no hype, botãozinho novo que está aqui embaixo. Tudo de graça, vai ser muito importante para o canal. Maravilha? Bora no tema do vídeo? Bora lá. Bom, o primeiro turno é positivo ou é negativo? Gente, é muito claro para mim que o primeiro turno do Palmeiras é positivo por alguns fatores. Isso quer dizer que não tem o que se corrigir? Claro que não, tem o que se corrigir. Vamos lá, o Palmeiras, para se ter uma ideia, ele encerra esse turno atrás apenas na história do Palmeiras nos pontos corridos, do próprio clube nos pontos corridos, nas 19 edições de Campeonato Brasileiro de Série A que disputou em pontos corridos, o Palmeiras faz um turno pior apenas do que o turno de 2022, o turno de 2019 e o turno de 2009. 2022, 39 pontos, 2019, 39 pontos, 2009, 37 pontos. O Palmeiras encerrou com 36 pontos esse turno. Lembrando que eu não estou comparando com retorno, tá? São só os turnos, os primeiros turnos. Estamos falando da quarta melhor campanha da história em turnos. E aí vem o detalhe. Quando você olha para os campeonatos que o Palmeiras venceu recentemente, o Palmeiras é campeão de 4 dos últimos 8 campeonatos brasileiros. Metade das últimas 8 edições, os troféus foram parar na galeria do Palmeiras. E olha só, você lembrou dos números que eu citei aí, né? 2022, Palmeiras campeão. 2019, Palmeiras não foi campeão. 2009, Palmeiras não foi campeão. Isso significa o quê? Que olhando para o turno de um modo geral, da história do Palmeiras nesses turnos, o Palmeiras superou 3 turnos que recentemente fizeram parte de campanhas de títulos. Estou falando do turno de 2023, o do ano passado, 31 pontos conquistados. O Palmeiras fez 36 nesse ano. Estou falando do turno de 2018, 30 pontos conquistados. O Palmeiras fez 36 em 2024. E no turno de 2016, 33 pontos conquistados. Sendo assim, é impossível considerar esse turno negativo, é impossível considerar esse turno ruim, apesar da sensação do torcedor, depois de uma derrota para o Fluminense no Maracanã, o Fluminense lutando contra o rebaixamento, o sentimento ser ruim. Mas o turno é o todo, o campeonato é o todo, e o todo é muito positivo. Campanha geral no terceiro lugar, 4 pontos atrás do líder Botafogo. Então é uma campanha muito positiva. E aí a gente vai mergulhar nos outros detalhes aqui, porque como eu disse, por mais positivo que seja, sempre há o que melhorar. Defesa e ataque. O Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. E defesas fortes em pontos corridos costumam disputar título. O Palmeiras tomou 14 gols no Campeonato Brasileiro. O Inter tem números melhores, tomou 12. Só que o Inter tem 5 jogos a menos. 5 jogos a menos. E tomou 2 gols a menos que o Palmeiras. Quer dizer, é uma defesa muito sólida. 14 gols sofridos em 19 partidas. E aí a gente olha para o ponto que precisa ser melhorado. O Palmeiras tem o 5º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras marcou 27 gols. E tem um ponto mais à frente que eu vou explicar do porquê da melhoria. Já que o Palmeiras não tem um ataque ruim, só pode ser melhorado. Marcou 27 gols nesses 19 jogos, é um bom número. Porém, São Paulo e Bahia marcaram 28, um gol a mais, e aí Botafogo e Flamengo, que nesse momento disputam mais pau a pau o título com o Palmeiras, e não nesse momento, mas em todo o turno, né? A gente está falando de um Flamengo que marcou 32 gols e um Botafogo que marcou 31, 4 gols a mais e 5 gols a mais. E aí eu vou trazer o detalhe mais interessante desses números para mostrar que de fato o Palmeiras precisa se preocupar com seu desempenho ofensivo, e não só pelos gols, tá? Mas aí eu vou trazer em instantes, já mais à frente na análise. Porque agora eu quero trazer o que pesou na minha concepção por o time não ter conseguido um desempenho melhor. Primeira coisa,
Palmeiras fez um turno bom? Fez. Poderia ser melhor? Sim. Olhando primeiro para o início do campeonato e depois para o todo. O Palmeiras inicia o campeonato jogando 2 vezes na Arena Barueri. E aí muita gente vai falar, poxa, mas é mando de campo do Palmeiras, o Allianz Parque... Gente, muda muita coisa. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, em média, coloca no mínimo 36 mil pessoas no Allianz Parque, entre 36 e 40 mil pessoas quando joga no seu estádio. Onde conhece, onde tem uma grama que lhe favorece para clubes que não têm essa grama no dia a dia, né? Então o Allianz Parque é uma fortaleza para o Palmeiras. Não à toa, o Palmeiras disputou 8 jogos no Allianz Parque no turno. Venceu 7 e empatou 1. Empate contra o Flamengo 0-0. Veja só o impacto disso. E os 2 jogos na Arena Barueri como mandante? Perdeu os 2. E para times que não são candidatos a título brasileiro, perdeu para Atlético Paranaense e para Internacional. Quer dizer, se você pega esses 2 jogos com 6 pontos que foram desperdiçados e coloca uma vitória na conta, 3 pontos a mais, Palmeiras estaria a 1 ponto do Botafogo. Muito positivo esse número de uma derrota e uma vitória, que seja um empate e outro empate. Empate contra Inter e contra Atlético. Estaria a 3 pontos do líder Botafogo. 2, melhor dizendo, perdão, 2 pontos. Isso faria com que o Palmeiras estivesse a uma rodada de ser líder, e não 2. Veja a diferença. Então, esse foi o primeiro ponto que pesou para não ter conseguido um desempenho melhor. E o segundo ponto em relação a esse turno, o desempenho fora na reta final. Palmeiras é um visitante naturalmente muito chato, mas nessa reta final desandou legal. Palmeiras tem 1 ponto conquistado em 12 fora de casa na reta final do turno. Empatou com o Grêmio e perdia por 2-0. Perdeu para o Fortaleza no pior jogo do Palmeiras no campeonato. Perdeu o confronto direto contra o Botafogo por 1-0 e perdeu para o Fluminense no Maracanã na última rodada. Quer dizer, em 12 pontos conquistou 1. Então, o desempenho foi muito abaixo. Dava para ter buscado mais pontos aí. Pesou para o Palmeiras não ser campeão do turno. Para mim, essas 2 coisas foram as que pesaram para o Palmeiras não ser campeão do turno. Claro que você pode trazer aqui um outro olhar, um outro motivo. Você fica super à vontade para colocar. E aí vem as questões que precisam ser bem analisadas para melhorar o Palmeiras no segundo turno. Não necessariamente na questão envolvendo o Allianz Parque, que será utilizado, e também na questão fora de casa, mas melhorar o desempenho do time como um todo. Primeiro ponto. Giai é um jogador que foi contratado na janela de transferências a peso de ouro. Como eu já trouxe num vídeo aqui no canal, 7,5 milhões de euros por 75% do jogador. É uma aposta muito grande, é o capitão da seleção sub-20 argentina, atuava num grande clube do futebol argentino que é o São Lourenço, jogou Copa Libertadores, jogou Liga Argentina, enfim. É um cara de destaque. Precisa se adaptar ao futebol brasileiro? Claro, mas o Aníbal, por exemplo, entrou e jogou. Ah, mas o Giai é mais novo, tem 20 anos, o Estevão tem 17. Então assim, o Giai é um cara que tem que entrar na rotação. Porque o Mike é um lateral muito bom, mas que frequentemente sofre com lesões. E o Marcos Rocha vive um ano abaixo. Então o Giai é um cara para entrar nessa rotação rapidamente para surtir um efeito nesse lado direito do Palmeiras, na minha concepção. Aí você responde aí embaixo o que você acha. Segunda questão. O Palmeiras precisa encaixar também, agora que tem todas as peças à disposição, a sua dinâmica dos volantes. Olhe só para Flamengo e Botafogo. O Flamengo, hoje, tem uma dinâmica bem clara, com De La Cruz sendo de fato volante e, ao lado dele, ele tem como peças para se revezar Pulgar, que é um jogador brilhante, Alan, que tem uma temporada mais regular, digamos assim, agora, e o próprio Léo Ortiz, que é uma peça que pode aparecer por lá, embora seja zagueiro, o Tite utilizou como volante, funcionou, além do Gerson, que tem sido mais meia, mas também é uma peça que pode atuar naquela posição. Olhe para o Botafogo. O Botafogo tem Marlon Freitas como a peça que pouco gira e o Gregory fixado ali como uma dupla. Mas de um modo geral, para girar um pouco, para rotacionar o elenco, o Marlon Freitas fica mais no time e tem, para entrar naquela posição, o Danilo Barbosa, que tem frequentado essa dupla, o Alan, que é um reforço para atuar por ali,
e também o Tietê, que tem atuado muitas vezes como um meia esquerda, mas é outro cara que faz a função ao lado do Marlon Freitas. O Palmeiras agora que tem no segundo turno essa galera à disposição, porque teve Zé Rafael machucado por um bom tempo, o Richard Rios foi para a Copa América, e aí o Fabinho chegou a jogar bastante, mas agora o Palmeiras tem Aníbal com essa peça que não vai rodar, Zé Rafael voltando de lesão, o Richard Rios voltando da Copa América e o Gabriel Menino, que é utilizado mais como meia recentemente do que propriamente como um volante. Tem peças aí, além do Fabinho, evidentemente, que eu já citei, para fazer duplas de volantes dinâmicas, a depender do jogo, rotacionar e não perder força? Eu diria que tem. O Menino hoje é uma peça que oscila muito, mas Richard Rios é um cara importante, Zé Rafael é um cara fundamental, o Aníbal fixo por ali, o Fabinho quando entrou deu conta do recado, tem peça para girar, assim como eu citei, Flamengo e Botafogo. Então é preciso encontrar esse coração do time, porque na frente pouca coisa vai mudar. O Estevão estando à disposição é o ponta direita, o Felipe Anderson estando à disposição vai ser o ponta esquerda que vai dar liberdade para o Vanderlan passar e jogar mais por dentro. O Veiga será o meia do time. E no ataque, o Flaco Lopes deve ser o centroavante, em algumas ocasiões com o Rony aparecendo. Então, tá muito claro o desenho do time para frente. A zaga tem 2 garotos como reservas, Gomes e Murilo serão os jogadores. O Piquerez machucou, tá fora da temporada, o Vanderlan será o titular. O Caio Paulista pode aparecer, mas não deve ser muito frequente. E do lado direito eu já citei a questão que precisa ser observada com carinho. E aí o terceiro ponto, que vem ali ao encontro daquilo que eu falei sobre melhorar o ataque. Tem a melhor defesa, só que em relação ao ataque, muita gente pode falar, pô, Fragoso, mas a diferença de 5 gols, 4 gols não é tão grande. Só que tem um ponto central aí. Veja só, o Palmeiras tem 5 gols a menos do que o Flamengo, 4 a menos que o Botafogo, 1 a menos do que São Paulo e Bahia, aí tá no detalhe. Mas o Palmeiras produz muito mais do que esses times. Veja só, o Palmeiras precisa melhorar a sua eficácia, porque é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras finaliza em média mais de 17 vezes por jogo. O segundo no quesito é o Flamengo com 14. Estou falando de média. Para se ter uma ideia, o Botafogo, que tem 4 gols a mais do que o Palmeiras, é o sexto que menos finaliza no Campeonato Brasileiro em média. O Botafogo finaliza em média 11 vezes por jogo, o Palmeiras 17. Então veja só, o Palmeiras precisa equacionar a questão envolvendo finalização. O Palmeiras precisa ser mais eficaz para render um ataque melhor, porque defensivamente o time tem funcionado. Tá? Então essas são as minhas impressões em relação a esse segundo turno que vem pela frente. Claro que tem muito mais coisa para falar e aí eu deixo para você aqui nos comentários. A gente bate papo, a gente debate aqui, sempre em alto nível, combinado? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, diariamente, vídeos às 7 da manhã. Também clica no joinha, no like, no hype e, claro, bora falar de futebol.